A gente volta a falar aqui no Entre Nós sobre a repercussão aí da derrota que o presidente americano Donald Trump enfrentou aí pela Suprema Corte dos Estados Unidos. A corte considerou que é ilegal a cobrança de tarifas, como ele vinha impondo a países praticamente do mundo todo, mas Trump reagiu, como a gente trouxe aqui, dizendo que não vai obedecer e vai criar, além disso, uma nova taxa global, uma taxa extra de 10% acima de tudo que ele já vinha cobrando. Juliana Rosa está aqui para trazer a repercussão. Ju, a decisão da Suprema Corte era positiva, mas agora, pós-reação de Trump, praticamente dizendo que vai passar por cima da justiça, o mundo já fica bagunçado de novo, né? Pois é, nada é seguro ali quando a gente fala em Donald Trump, né, Adri? Boa tarde para você, para o Renan. Boa tarde para você que está aqui entre nós. Num primeiro momento, ele, agora há pouco, falou que ia colocar a tarifa de todo mundo em 10%. E recorrendo a um outro dispositivo, uma outra seção, que é uma seção que permite que haja essa tarifação de 10% para países onde os Estados Unidos têm relação deficitária comercial, que não é o caso do Brasil. A gente já falou aqui várias vezes que os Estados Unidos têm superávit com o Brasil. Eles vendem mais para a gente do que a gente para eles. Então, o Brasil nem estaria dentro dessa seção específica que o Trump anunciou agora há pouco. Então, se a gente vai entrar nesses 10% ou não, isso também não está claro, porque, de novo, ele vai buscando brechas, argumentos, né, que a todo momento você fica inseguro se aquilo vai valer ou não. Num primeiro momento, Adri, o que os especialistas estão me dizendo é que 35% das exportações brasileiras para os Estados Unidos seriam beneficiadas. Porque, olhando aqui até uma tabela que eu recebi do professor Lucas Ferraz, da Fundação Getúlio Vargas, ele me mandou que você tem produtos em torno de 22% hoje, que tem uma sobretaxa de 50%, você tem sobretaxa de 40% ainda, que é uma parte menor, e uma sobretaxa de 10% em 13%, mais ou menos, do que vai para lá. Teoricamente, se tirar tudo, dá 35% do que a gente exporta, com exceção aqui, estou falando dos porcento para lá, para cá, porque aquela parte de alumínio, aço e alumínio, está dentro de uma outra seção, que é uma seção 232, que é um outro argumento dos Estados Unidos, que não entra nessa discussão, porque o argumento é que aço e alumínio estão dentro de um dispositivo de proteção de segurança nacional. Também aço e alumínio já estavam sendo tarifados acima, com essas tarifas maiores, anteriormente a essa guerra comercial que o Trump começou. Isso. Não é algo que ele tenha começado, não é algo que a Suprema Corte tenha avaliado agora. Isso já era anterior a ele. Agora, Ju, só para mim tá confuso, porque na coletiva dele, ele não falou, vou tirar tudo e vou colocar 10% para todo mundo. Ele disse, vou continuar cobrando as tarifas e assino ainda hoje uma tarifa extra global. Mais 10% além do que já cobra. Mas pode ser que seja aquele jeito de Donald Trump de dizer que vai desobedecer e depois acabar obedecendo e colocando só 10% para tudo. Se for isso, aí sim teria benefício. Se for o que ele disse, porque textualmente ele disse que continuaria cobrando e teria 10 a mais. Aí não tem benefício. Então, ele o tempo todo é uma guerra de narrativas, né? Ele primeiro falou desses 10 e agora então você fala aí que ele fala que vai ser mais 10. É uma confusão. Só que ele vai... O que ele está querendo demonstrar, Adri, é que ele está sim, na avaliação dele, se não pode ser por esse argumento da emergência, ele vai encontrar outros dispositivos. Então, por exemplo, tem um outro dispositivo que o Brasil pode sofrer naquela... Como é que é o nome? Que o Brasil está sendo já investigado. Tem uma outra seção, né? Sim, é que quando ele aumentou as taxas, ele ainda alegou, por exemplo, diversos argumentos para dizer que tem uma concorrência econômica desleal. Até 25 de março até o PIX foi citado, exatamente. O etanol, as Big Techs. Então, a gente... É no Departamento de Comércio americano, uma investigação do Departamento de Comércio. Exatamente. Então, o que também pode acontecer é que ele pode acelerar essas investigações, por exemplo, a investigação da seção 301, que se refere a questões relacionadas à discriminação ao comércio americano. Então, aí está dentro isso tudo aí que a gente falou, o PIX, as Big Techs, o etanol, e a 25 de março e tudo. Então, ele pode acelerar para poder tentar justificar de uma outra maneira, que é o que você está falando, né? Que
possa sim manter tarifas ou até aumentar em último caso. Então, eu até estou trocando mensagem aqui com a Câmara Americana de Comércio e eles acabaram de me mandar uma nota oficial falando sobre a questão de, num primeiro momento, eles estão vendo como positivo, que acham que pode beneficiar o Brasil, mas isso que você falou sobre a questão da insegurança, esse vai e volta, e ele falando sobre a possibilidade aqui de ter ainda uma situação de insegurança permanecendo, a possibilidade de adoção de novas medidas tarifárias pelos Estados Unidos com base em instrumentos jurídicos distintos da legislação da emergência econômica. É isso. Então, eles estão acompanhando essa busca do Trump por outros caminhos para justificar a manutenção ou até o aumento de tarifas. Com isso, muitas vezes os negócios ficam paralisados, né? Porque aí ninguém sabe a regra que está valendo, trava tudo, e que é muito ruim também. Exatamente.